cumpri minha promessa na Aparecida do Norte. E graças a Nossa Senhora não lastimo mais a sorte. Falou com fé, não lastimou mais a sorte. Já cumpri minha promessa na Aparecida do Norte. Eu subi toda a ladeira sem carência de transporte e beijei o pé da Santa da Aparecida do Norte. Falou com fé da Aparecida do Norte. Eu subi toda a ladeira sem carência de transporte. Em outubro de 1717, Conde de Assumar era o governador, saía de São Paulo e ia para Minas Gerais. Ele ia se hospedar em Guaratinguetá, aqui tão próximo de Aparecida. E a organização da acolhida, da comitiva, queria oferecer peixes. E claro que eles contrataram 3 pescadores, João Alves, Domingos Garcia e Felipe Pedroso. E esses 3 pescadores saíram a Rio Paraíba para pescar peixes. E pescaram o dia inteiro e não pegaram peixe nenhum. Quando já ao cair da tarde, e foi de uma maneira surpreendentemente, de muitas tentativas, sentiu que havia algo na rede. Quando puxa, é um pedaço de madeira, um pedaço de pau. Quando foi tirar aquele pedaço de madeira, perceberam que era o corpo de uma imagem. Aí foi o primeiro susto, o corpo de uma imagem em tanto movimento, com água, com tanto movimento. Quando tiraram a imagem, viram que era Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Estava ali de mãos postas, mas sem a cabeça. E já comentaram, bom, isso é santa quebrada que alguém jogou na água. Deixa ela aí no barco. E continuaram a pescaria. Quando já estavam do outro lado do rio, aí vem a grande surpresa. Quando tiram a rede, puxam as redes, saiu a cabeça de uma imagem. Então aí já começaram a se assustar. Como de lá encontra um corpo, aqui encontra a cabeça. E quando coloca a cabeça nesse corpo, a surpresa encaixou, deu certinho. É a cabeça daquela imagem. E pronto, aí começa um primeiro sinal. E continuaram jogando as redes. E em seguida, naquele mesmo rio, as mesmas redes, os mesmos pescadores já desanimados, as redes saem cheias de peixe. Esse foi o primeiro milagre do encontro da imagem. Ô Jesus, misericórdia dessa seca, Pai. A terra está com sede, os animais estão sentindo. Intercede, Pai, pela essa seca. Que tenha misericórdia do povo da roça. Nós vamos colocar debaixo do manto de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A tradição dos antigos, tudo é Nossa Senhora Aparecida, né? Aquela fé fervorosa. Inclusive, né, a minha tia, que eu vim de uma família assim, não posso me dizer que é castigo, que foi coisas, não pode ser de Deus, mas do castigo do homem, né? Tinha uma tia muda, ela tinha o altar com 5 pilares assim, ó. Colocava nós lá para rezar e ela era muito assim, buri, buri, nós tudo criança, seus 11 anos, 10 anos, tinha que ficar ali com ela orando. E ela passando as continhas, buri, buri, buri. Apesar de que o mundo de hoje não é aquele dos meus avós, dos meus tios, né? Eu falo que a gente perde
as raízes e nós somos fracos na fé, né? Fraco. Mas o que segura é a fé e a religião. Como Nossa Senhora Aparecida, se levanta, eu tenho a imagem dela, fala, benção mãe, abençoa meu dia. As criação, o pequeno sítio que eu tenho, que a gente vive disso, né? Pouco leite, mas estamos aí na luta pela intercessão dela e torno voltar a pedir, né? Misericórdia com o tempo, manda a chuva, Jesus, e Nossa Senhora, que seja intercessora, né? Desse tempo que a gente aqui na roça está triste. A gente vai e reúne uma vez no mês na capela, na capelinha Nossa Senhora Aparecida, aqui nas Gerais, para a gente rezar para Nossa Senhora, que é a casa dela. Então a gente tem, como filho, a gente tem que visitar a casa dela. A gente vai lá, visita, reza, tem a missa também, uma vez por mês. Mas devido a gente ter só um padre, então a gente fica mais nos terços mesmo. A gente vai, cada um leva o seu terço, as crianças participam. Então a gente que trabalha no campo, a gente pede para afastar uma cobra, para afastar... A gente está no habitat delas, então se a gente não pedir Nossa Senhora com fé, a gente pode sujeito a ser uma picada de cobra, uma coisa assim nesse sentido. Então a gente está sempre pedindo Nossa Senhora para ajudar ali naqueles momentos difíceis da fazenda. Nós somos muito devotos à Nossa Senhora Aparecida. E tem que pegar uma porca que está mojando, vai parir. Então você pega sempre com a Nossa Senhora Aparecida para ajudar no parto, para coisa. Rezamos, todas temos a devoção de rezar o terço praticamente todos os dias. A gente reza antes de deitar, a hora que se levanta, sempre rezando, ou para agradecer ou mesmo para pedir. A gente vende, cria os porcos para fazer aí um toucinho, ou mesmo para vender um leitão para assar. Então, tudo que perder é prejuízo. Então, se não tiver perca nenhuma, é o ideal. E a gente agradece a isso, essa baixa perca da gente. A gente agradece a Nossa Senhora Aparecida e a devoção que a gente tem a ela. É muito gratificante você ver uma porca dando de mamar aí, os leitões, é uma coisa muito gratificante para a gente. E só tem a agradecer a Nossa Senhora Aparecida para a gente ter isso. Os leitãozinhos para vender no Natal, está garantido. Todas as pessoas que estão lá na roça, naqueles anos de 50 e poucos, então o pessoal era muito sofrido, mas acreditava muito nessa santa aqui, Nossa Senhora. E nós trabalhávamos o ano inteirinho, juntava o dinheiro para comprar roupa para vestir, para fazer dinheiro para poder pagar hotel, para pagar a viagem, em romaria. E nós vinha alegre, satisfeito, e eu fotografava essas romarias todo ano. Então eu vi a fé do povo, porque Nossa Senhora ela é a rainha do Brasil. Nossa Senhora Aparecida é uma mãe poderosa. Então marcava a romaria e a gente vinha todo ano. E é que aquilo foi me doendo o coração. Então eu permiti de dar uma viagem de graça para Aparecida. Eu tinha que trabalhar lá na lavoura para poder fazer uma romaria e eu trouxe. Trouxemos 80 pessoas. E a gente tinha aquela alegria. Aquelas pessoas choravam, meu amigo. Aquelas mães de família com o nenenzinho no braço. E pedia a Deus, Deus que abençoe, Jorge. Deus que te pague, que você me deu alegria, que eu não conhecia a Aparecida do Norte.
Essa imagem que foi encontrada, imagem da Imaculada Conceição, tá? Esse é o nome da imagem, pelas características da imagem. Agora, ela apareceu e começa então o boato, a história, a divulgação de boca a boca, aquela imagem aparecida nas águas, nas redes. Então ela não se chama Nossa Senhora de Aparecida, porque Aparecida não havia. Ela se chama Nossa Senhora Aparecida, porque apareceu nas águas do Rio Paraíba. Aqueles 3 pescadores levaram a imagem para a casa de um deles e começaram a se reunir para rezar o terço. E se reunia todas as noites para rezar o terço. Num determinado dia, a vela se apagou e a casa ficou no escuro. Quando Silvana da Rocha, que era filha do dono da casa, foi acender essa vela, a vela se acendeu antes dela acender. Então aquele fato não era simplesmente um fenômeno, era um sinal que Deus estava se revelando através dessa imagem. E a história começa a ser divulgada para todos os cantos. E como Aparecida, ela está entre 2 grandes centros, São Paulo e Rio de Janeiro, por aqui se passa a Via Dutra. Por aqui o Brasil se circula, por aqui o Brasil se passa. Então todos que passavam para São Paulo, Rio de Janeiro, queriam visitar aquela imagem aparecida nas águas que faz milagre. Aí aquela casa já não comportou mais o povo. Construíram a primeira capela. Num tempo relativamente curto, aquela capela já não comportava mais o povo. Claro, então vamos construir uma grande basílica. E construíram a Basílica Matriz, nos Altos dos Coqueiros, né? E naquele tempo, se perguntar por que uma basílica, uma igreja tão grande, e dentro de um tempo relativamente curto, essa basílica ficou pequena. Então os missionários redentoristas, que foram chamados da Alemanha, eles vieram para cá, então vamos construir uma igreja que caiba todo o povo que veio se manifestar. E aí construíram a Basílica, o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Esse santuário hoje se torna pequeno para caber o número de devotos que aqui vem. Nós somos a Rádio Aparecida, uma emissora da Igreja Católica no Brasil. Alô, meus amigos de todo o Brasil, povo da minha terra querida Aparecida, novamente aqui estou para apresentar mais uma audição do programa Sertão do Meu Brasil. Uma homenagem da Rádio Aparecida ao homem do campo, o esteio da nação. E agora, meus queridos amigos, vou fazer o meu pedido à Nossa Senhora Aparecida. Tem muita devoção em memória primeiro da minha mãe, que a minha mãe era muito devota da Nossa Senhora Aparecida. A minha mãe, quando era viva, morava ali na fazenda, ela tinha um rádiozinho de pilha e ficava lá. A gente lembra que não morava lá, mas estava sempre 3 horas da tarde, religiosamente, o rádio estava ligado na TV Aparecida, desde o tempo do padre Vitor Coelho de Almeida, que foi um dos fundadores, né, da Basílica. E eu me lembro. Então, às 15 horas começava a consagração à Senhora Aparecida. Todos os dias, 3 horas da tarde. Não só ela, como aqui tem muita gente que traz esse costume. Então, a minha mãe uma vez passou por um problema de saúde um pouco grave. Ela recorreu à santa, na época, que já faz mais de 30 anos, e ela recorreu e foi atendida. E aí continuou isso. E nós, os irmãos, a maioria, eu, Maria, todos mais aí, temos essa gratidão, você entendeu? Com a graça que a minha mãe alcançou e que foi acolhida pela Senhora Aparecida. Como que aquela imagem quebrada, encontrada nas águas do Rio Paraíba pelos 3 pescadores, como que ela se tornou a padroeira do Brasil?
a fé. Tudo vai acontecendo a partir do crescimento da fé, da devoção à Nossa Senhora, da manifestação de que Deus age através dela. Não parte de cima para baixo, mas parte do povo, parte da fé do povo. Na medida que essa fé vai crescendo, a igreja vai reconhecendo que o povo brasileiro tem uma característica que é própria, que é a devoção à Nossa Senhora Aparecida. Em todos os cantos do Brasil, onde quer que você vá, o povo tem essa afinidade com Nossa Senhora Aparecida. Por isso, em setembro de 1904, no grande congresso no Rio de Janeiro, a igreja oficializa: Nossa Senhora é a padroeira do povo brasileiro. Ó Maria Santíssima, que em vossa imagem milagrosa de Aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre o Brasil. Eu cheguei em casa, fiz minhas orações e deitei e dormi. Eu sonhei que ela apareceu para mim desse tamanho. Não tinha ninguém perto de mim no sonho. Então ela apareceu diante de mim com a capa dessa cor mesmo, mas sem enfeite nenhum. Só que tinha um problema. A capa estava toda brilhando. Parecia da azul mesmo, parecia que tinha vidro na capa. Chegou perto do meu ombro e falou comigo baixinho assim: você vai ter uma surpresa. Quando eu quis perguntar no sonho, quando eu quis perguntar para ela que surpresa que ia ter, ela sumiu. Nós lá da roça, é 100% a fé dobrada. É todo mundo da roça, sabe por quê? Porque lá tudo é difícil. Lá tudo é difícil. Por que é difícil? Porque o sol é muito quente. O caboclo trabalha na lavoura. O caboclo lembra muito de Deus. O pessoal da roça, que a gente via na romaria da gente, então eu pedi pro marido, disse: ô Zé, vai lá no Machado, ou vai lá no Poço Fundo, comprar as coisas para nós matular. Aí ele falou: Maria, o que eu compro? Eu falei: não, você compra o que você for melhor, mas não gasta o dinheiro tudo, né? O dinheiro tá pouco, Zé. Aí ele comprava, por exemplo, carne, polvilho, trigo, para poder fazer a matula. Aí outro comprava queijo, outro comprava pedaço de marmelada, outro uma garrafa de café. Aí a carne, ele fazia o seguinte: a carne, a patroa fazia a matula, socava, pegava a carne, cozinhava a carne, fritava a carne, punha naquele pilão de socar, e ali punha um tanto de farinha, e punha a carne e ele socava e mexia com a colher. Era a matula, era paçoca de carne. Outro era o quê? Fazia aqueles bolos gostosos, certo? Assado com brasa em cima, punha um prato em cima, uma tampa. Então aquilo era aquilo ali. Eu trazia queijo, tudo era bom, rapaz. Parava no caminho ali, debaixo das árvores, no caminho, um poeirão, rapaz. Aquele pó. Então eu falei: ô compadre Zé, o que você está comendo aí? Dá um pedaço. Então fazia aquela roda assim, ali fazia aquela roda, todo mundo comia um pedaço. Um experimentava a matura do outro. Acompanha a Romaria, sou feliz em meu transporte. Ai, 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 graças a Nossa Senhora da Aparecida do Norte. Cheguei em casa uma noite, tornei a fazer minhas orações. Eu rezava toda a noite. E deitei e dormi. Quando foi 3 horas da manhã, ela fez com que, parece que foi ela, não sei, fez com que eu acordasse e visse que eu estava passando mal. Devido ao conhecimento como cuidadoso de doente,
Eu vi que eu estava tendo AVC na hora. Aí eu acordei, nesse canto aí. Aí eu acordei, eu tinha acordado, vi que eu estava tendo AVC, desse lado aqui todo torto. Inclusive a perna, a boca, o pescoço assim. Aqui, ó, tudo torto, braço. Então o que eu fiz? Com muito custo, eu tinha dormido de roupa porque estava fazendo muito frio. Aí eu peguei, troquei só de camisa e saí aqui. Primeiro eu pedi ela, me leva, minha mãe, aqui. Me leva lá no hospital agora. Fechei a casa, paguei a luz, fechei a casa e saí. É de sonho e de pó, o destino de um só. Feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeia ou giló, dessa vida cumprida a só. Mas durante o trajeto todo não encontrei com ninguém, nem um bicho vazou. Só que eu senti que era uma criança desse tamanho e nessa mão aqui tinha uma coisa me segurando na minha mão. Que eu suponho seja ela. Não tinha ninguém, não vi ninguém. Achei que, eu senti que eu era uma criança nesse trajeto todo, senti que era uma criança assim, e ela me dando a mão como quem diz, vamos meu filho, até lá. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina minha escura e fundo trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina minha escura e fundo trem da minha vida. Minha pressão estava 22/11. E eu não estava falando nada. Só fazia assim, a voz só assim. E ali eles me atenderam, me levaram para dentro, me deram uma coisa, me deram outra, um comprimido daqui, uma injeção dali. Aí me deixaram internado. Eu fiquei internado 15 dias. Se eu não tivesse acordado, eu tinha morrido. Eu tinha morrido. E o negócio foi tão forte que mal pude tocar a camisa. Eu não sei como que andei daqui no hospital. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina minha escura e fundo trem da minha vida. A roça era sofrida, porque eu tinha meus filhos por graça de Deus. Por graça de Deus. E Aparecida. Pedia Aparecida e ela me ajudava. Deus, meus pais me ajudavam, que eu ganhava. Depois que eu ganhava meus filhos, tinha de muitos que eu dizia assim, eu não vou, como é que diz, me salvar desse filho. Perigoso que era, foi o maior melhor que foi esse. Eu ter, dela ter me dado, me deu na frente, meus 9 filhos, e não teve, assim, como é que diz, eu me salvei, não é? Porque eu tinha uns pais perigosos, e ganhava tudo na roça, e graças a Deus, eu me salvei.
dia 12 de outubro, eu falo da minha família, né? Sim, o povo em geral da roça, né? Era as dificuldades, não tinha seu carro, mas eles tinham um carro. Pegava o cavalo, né? Se arriava, ia quilômetros e quilômetros, né? Se era chuva, se era sol, tudo para louvar Nossa Senhora, né? Não media sacrifício. O mundo de hoje, eles têm vergonha de falar de Deus, eles têm vergonha de rezar o texto, falar de Nossa Senhora para os outros. Eu não perco a oportunidade. Na minha casa, se tem mais gente reunido, eu peço, vamos rezar, gente, né? Por que o mundo de hoje, que eu não sei explicar? Né? Será que é porque o mundo está moderno? Esqueceu das coisas, das maravilhas, das intercessões de Nossa Senhora, né? A senhora é fanática, não é? Eu sou apaixonada com Nossa Senhora e com Jesus Cristo, isso eu sou mesmo, sabe? Não tem vergonha de falar em lugar nenhum, para doutor nenhum. Viver de fazenda hoje em dia é difícil. Quanto que é um litro de leite? R$1. Vai produzir ele ali, vai tratar da vaca para te dar R$1. Mas você compra o quê? Você compra uma cerveja por R$6, R$7, um refrigerante. Você produz e não tem um retorno. Aí tem que pedir. Se você não pedir Nossa Senhora, você desiste de tudo. E vai embora para a cidade. O que vai fazer na cidade? Cruzar braço? Ficar na praça? Sem fazer nada? Não tem. Então, se não for Nossa Senhora na nossa frente, nós não somos ninguém. Santa Milagrosa, Santinha querida, sempre fui devoto da Senhora Aparecida. Outra coisa, uma coisa, um milagre muito grande que eu estou recebendo hoje. Nunca que eu pensava de ser entrevistado na minha casa sobre ela. Eu tenho fé. Ninguém de carne e osso jamais faz eu perder a fé nela. Ninguém. Só assim minha mãe ressuscitar, que ela já morreu, e falar comigo, não acredita nela, mamãe. Mesmo assim, eu ainda vou acreditar. está chegando a hora da nossa partida. Primeiro desperto da Senhora Aparecida. Está chegando a hora da nossa partida. Primeiro desperto da Senhora Aparecida. No Brasil inteiro que foi escolhida, é a padroeira, a Senhora Aparecida. no Brasil inteiro que foi escolhida.